Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juca Laf e eu tô aqui com vocês para mais um programa do Brazucaelas. Hoje é um dia muito especial. Eu tenho uma convidada que eu particularmente admiro muito, admiro o trabalho, admiro a voz. Eu tô aqui com Honey Lobat, essa cantora, compositora, que hoje também toca o handpan, um instrumento maravilhoso aqui nas ruas de Dublin. Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, Ju. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha trajetória. Ai, que delícia, obrigada. Então, Imagina. vamos começar esse bate-papo. Para quem não conhece ainda, o Brazuca, Elas está aqui para falar, compartilhar, né, histórias de mulheres em movimento, imigrantes, artistas que passam aí compartilhando seus sonhos pelo mundo, né? Na sua prioridade, falando das nossas raízes aqui brasileiras. Estamos diretamente de Dublin, Irlanda. E vamos lá para começar. Honey, se apresenta um pouquinho pra gente. Fala quem que é Honey, né? Que pergunta, mas fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Honey Jobat. Eu tenho 25 anos, eu sou cantora e compositora, sou formada em produção musical em São Paulo pela AMB. Estou há 2 anos aqui em Dublin e mais ou menos isso, uma breve. Produção musical. Você falou, como é que você fala seu sobrenome? Jobat. Iobat. Não é um nome que tá no meu nome, mas é o nome do meu pai, né? E eu queria homenagear ele de alguma forma, então, como nome artístico, a gente que escolhe, digamos assim. É lindo. Decidi E colocar. da onde que é esse nome? Só pra eu... Da Espanha. Da Ele é de Espanha. Cádiz. Muito Espanha. bem, muito bem. Você fez produção musical. Você tá aqui há 2 anos na Irlanda, né? Você diz. Como é que foi essa sua trajetória? Vamos falar primeiro do Brasil. Como é que foi essa sua trajetória com a arte no Brasil, né? Como que você foi se descobrindo ali uma mulher artista e começando a realizar seus sonhos? Cara, eu devo muito aos meus pais, assim. Eu estudei numa escola Waldorf, né? Então, dentro dessa pedagogia já existe muita arte envolvida, muita música. Então, com 3 anos de idade, eu comecei a tocar meu primeiro instrumento, por conta dessa educação, né? Então, e é muito engraçado, eu tava falando com a minha mãe, que eu viajei pra visitar ela recentemente, eu tava falando com ela, cara, a primeira memória que eu tenho como ser humano é tocando um instrumento. A primeira vez que eu pensei em mim, tipo, eu sou um indivíduo e meu nome é Bárbara, eu tava tocando canto, ele foi numa aula de música, assim. Então, tem esse lugar, assim, desse ambiente que me proporcionou muito aprendizado e também fez eu saber o caminho que eu queria seguir pelos meus pais, né? Então, é isso. Eu tive o contato com canto ele com 3 anos de idade, aí eu fui pra flauta doce, pra flauta contralto, toquei 5 anos de violoncelo também, e aí com 9 anos... Eu queria muito tocar bateria, eu entrei numa banda de menininhas ali. Com 9 anos. Com 9 anos. Aí meu que pai, maravilhosa. de presente, assim, me deu uma bateria. Foi uma cena maravilhosa, assim, que ele é colecionador de coisas rústicas, né? E aí ele trocou a coleção dele pra poder me dar uma bateria, assim. E eu tenho essa bateria em São Paulo até hoje, tá na casa dele. Fiz aula de bateria, enfim. Mas sempre com esse apoio muito grande, né? E aí, no final, acho que eu fiz coral. Queria cantar, mas eu tive uma conversa, inclusive, com a minha professora de música, quando eu era pequena, que ela falou que eu não ia servir para cantar solo, né? Que eu só ia servir para ser backing vocal, porque minha voz é muito, não sei, grave, eu tenho uma textura um Isso pouco veio de uma diferente. professora de canto. Veio de uma professora de música. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos, 9 anos, Como é que... assim. Esquisito, né? Mas como é que isso soou pra você, assim? Nossa, eu fiquei extremamente ofendida, assim, porque tinha uma conversa com ela de que ela gosta muito de mim, a gente tem contato, né? Ela gostava muito de mim e, inclusive, vezes que ela precisava ir no banheiro durante a aula, ela me colocava para dar aula, assim, né? Então, na cabeça dela, ela queria que eu tocasse cello, ela queria que eu tocasse flauta. Até com o fato de eu começar a tocar bateria, ela não queria que eu tocasse bateria, né? Dentro da pedagogia, uma criança com 9 anos não deve usar os 4 membros tocando coisas diferentes, né? Tem que uma coisa pra Waldorf, assim, mas que eu acho que a galera puxa para coisas pessoais e vontades pessoais, assim. Então, teve esse diálogo, eu achei muito estranho, assim, porque eu já tocava uma pá de instrumentos, assim, e ela falou, nossa, não, se você parar de estudar, você vai deixar isso morrer dentro de você, você vai apodrecer o seu dom, assim, ela usou essas palavras. E aí eu voltei para casa e minha mãe voltou e foi falar com ela falou exatamente a mesma coisa pra minha mãe, assim, porque eu tava tocando a bateria, enfim, questão do canto. E aí eu parei, por um tempo eu parei de fazer música por conta disso. Também, como você falou, era uma criança, né? Então, isso pegou, assim, um pouco estranho, né? É esquisito, né? Eu te fiz essa pergunta porque, assim, ser artista é muito doido, né? Já aconteceu comigo algumas vezes também. Mas é interessante como a arte, ela é um lugar em que
a opinião das pessoas, né, quanto à arte do outro, né? É um lugar muito delicado, assim, principalmente quando você é jovem, porque quando você é muito novo, você tem acesso às suas habilidades, né? Você sabe o que é aquilo que faz sua alma fluir. E é muito comum, né, artistas, né, o quanto que a gente já ouviu, talvez, nesse período de infância, de criar ali um lugar, de se fortalecer, né, ficar confiante diante daquilo, você gerar tantos questionamentos, né? Sendo que deveria ser a arte, deveria ser tão fluida, né? Nesses aspectos. Quando essa criança está se formando para o mundo também, né? Então, você tá ali uma esponjinha absorvendo, assim. Eu levei, naturalmente, essa fala para o coração. Acho que é natural de uma criança levar isso para o coração também, né? Mas eu não sei, porque a arte também estava ali em todos os lugares, sabe? Então, não acho que essa professora em si se preocupou no fato de ser uma coisa que já era tão importante para mim, até porque eu me dava bem nas outras áreas que tinha ali, né? Essa pedagogia é incrível. A gente tinha aula de jardinagem, a gente plantava o que a gente comia. Que delícia. Tipo, tinha argila, metal, fazia meu colar, assim, sabe? Então, tipo, tinha ali muitos meios ali que também eu sinto que me ajudaram também na questão de composição, do olhar para o mundo, né? De como que eu componho as minhas coisas. Tem muito a ver também com esses outros lugares artísticos, que não tem a ver só com a música, mas que também é arte. Da construção dessa artista, né? A Escola Waldorf, ela é muito famosa mesmo. E é muito legal. Eu sempre penso também quando a gente pensa em movimento de mundo, a importância, né, da infância, da criança, nesse lugar de educação, de ensino, nesse lugar de você poder ter contato com a arte, né? Ter contato com esse movimento daquilo que te inspira. E, infelizmente, né, talvez, assim, eu tenho um pai professor, né, maravilhoso, minha mãe professora também, mas a gente sabe o quanto que é uma linha tênue, né, dentro da infância, nesse movimento artístico. Tá, e você lá atrás se desistiu um pouquinho, ficou ali meio chateada, vamos dizer, com essa questão. Sim, muito normalmente. Certeza. Como é que você falou, e quando que você falou, não, é isso, e foi pra produção musical, né, terminando ali a escola e decidindo ainda ficar na música? Como é que foi isso dentro de você? Cara, eu queria muito... Eu tinha que fazer uma formação. Meus pais queriam que eu fizesse uma formação de qualquer jeito. Tava bem confusa. Sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, assim. Então, no primeiro momento, eu pensei em fazer obstetrícia. Obstetrícia? Queria ser obstetra. Meu Deus, eu não imagino. Longe, assim. Mas, até porque eu fiz uns outros projetos com mulheres no Brasil, né? Eu cheguei a fazer um ensaio de foto chamado A Beleza na Diversidade do Corpo da Mulher. E eu tinha um trabalho de fazer mandalas em barrigas de gestantes também, e ensaio de foto para gestante. Então, sempre gostei de trabalhar com mulher, assim. Sempre foi uma coisa que me chamou muito, assim. E... novamente, meus pais sendo incríveis, tipo, tinha um espaço ali, né? Minha mãe trabalha numa ONG chamada Monte Azul. E lá eles têm uma casa de parto humanizado, assim. É uma, tipo, referência, assim, em São Paulo. Apoiado pelo SUS, então, né? As mulheres conseguem ali ter um tratamento dentro da comunidade muito da hora. Então, eu cheguei lá. A primeira mandala que eu fiz foi numa menina chamada Stephanie. Ela tinha 17 anos, assim. E foi uma experiência... Tipo, ela me mandou mensagem depois, ela falou que foi o dia que ela se sentiu mais especial, assim, na vida dela, né? Então, esse lugar da arte também, de ajudar as pessoas, mas principalmente mulheres, assim, né? Acho que me pega num lugar ali muito mais pessoal, assim, que eu me sinto muito mais à vontade de fazer também. Mas acho que foi um caminho gradual, assim. Eu me relacionei com uma pessoa da música depois. Ele era pianista de jazz, então eu tava ali na música toda hora. E eles precisavam de alguém para cantar também. Eu tava, não, eu tenho que passar nas minhas provas. Tipo, mas só que aí, no final, acabou que eu me encontrei nesse lugar de novo. Cara, eu sempre me encontro nesse lugar, como é que é? Sempre tem alguém, alguma coisa da música ali me chamando, alguma coisa da música me pedindo, né? Então, talvez eu acho que seja o momento. Aí, eu fui fazer produção musical. Foi bem massa. Na minha sala tinha 35 pessoas, tinha 3 meninas e 32 caras. 3 meninas? Contando comigo. Então, era 2 Vitórias e eu. Aí, tipo, esse lugar de ser muito masculino também, né? Mas, assim, não... Tiveram umas situações que me levaram pra isso também. Eu sinto que tem esse lugar da música, tá sempre chamando. Mas eu... Você conhece assim? Semana Internacional de Música? Talvez. São Paulo. Tipo, eles pegam vários Sescs e eles fazem... Do Sesc, sim. Fazem os eventos. Eu trabalhei na Sim. E aí teve uma situação ali que eu contava a galera que entrava na sala, assim. E aí veio um produtor, aí eu mostrei minhas músicas pra ele. Eu pensei, porra, contato, né? Tipo, incrível, estourei no norte. Deixa eu fazer meus contatos, né? Exato. Não, eu tava trabalhando lá pra isso também, né? E cara,
o cara, o produtor de Brasília, devia ter, tipo, uns 60 anos, assim, eu lá com os meus 20 aninhos, maravilhosa, assim. O cara falou, não, vamos combinar de sair depois, a gente vai num bar e aí a gente troca uma ideia, porque eu tava trabalhando até muito tarde. E na minha cabeça, eu tava muito feliz. Claro, eu tava, tipo assim, em outras, tá ligado? Aí, já tem jeito, esse aí, vamos sair, vamos encontrar, não sei aonde. Tá. Mas a gente saiu logo depois do trabalho, na frente do trabalho. Então, na minha cabeça, não era... A cabeça do artista que quer, né, estar na arte. Mulher, principalmente, né? Na verdade, a gente vê o que a gente tem na gente, né? Então, assim, a maldade do outro, às vezes, pra Não gente chega, não tem maldade, né? ela não chega, né? Então... Mas aí depois você fica numa situação estranha, né? Então, tipo, ele me puxou, assim, ele me puxou pra me beijar, minha reação foi gargalhar, assim, eu ri muito. Quantos anos tinha esse homem na época? Uns 60, assim. Uns 60. Mas eu lembro que foi nesse dia, assim, com essa situação, né? Tipo, eu consegui voltar pros meus amigos, pai, ele depois foi me buscar numa festa. Era um grupo só de mulheres que estava coordenando assim. Então, no dia seguinte, eu cheguei, me levaram lá pra sala, tipo, porque eu tinha falado, né? Que tinha acontecido essa situação. Mano, parecia o FBI, aí ligando pra ele, não deixaram ele entrar mais, assim, me protegeram, assim. Mas o coletivo de mulheres, né? Foi incrível, assim. Mas foi nesse momento que eu pensei, assim, cara, eu preciso saber o que eu tô fazendo pra não depender de homem na minha carreira, assim. Foi uma coisa muito clara. Então, isso também me ajudou a decidir fazer a produção musical, sabe? Tá. Situações assim, de tipo, eu não posso ficar dependendo do outro. Eu sei que não dá pra fazer sozinha, né? Mas ter que depender porque você não sabe nada, pra mim é, tipo, sufocante ali também, né? É perfeito essa linha. Então, esse evento aconteceu antes da tua decisão de produção musical. Cara, é muito, muito interessante essa linha, né? O quanto a gente tem que ser, e enfim, né? A gente vem nos outros episódios também, o quanto a gente tem que ser muito mais corajosa, poderosa, enfim, né? E lidar com nós mesmos. Isso que você falou, uma da coisa que eu admiro muito na Rani, eu falo pra ela, é que assim, ela é produtora de si mesma, né? Então, ela cria, ela grava, ela vai, ela, né, faz o vídeo, ela canta com o passarinho canta com ela. E, assim, é muita coisa linda, é muito trabalho criativo e é uma produção muito independente, né? E sempre tem uma história por trás disso, né? A gente olha as mulheres fortes e que chegam nos seus lugares e, cara, sempre tem uma história ali que precisou chegar até ali, né? Gostaríamos que fosse diferente o mundo, mas infelizmente não é. Então, que bom poder fazer isso. Eu queria só dar uma pausa e falar da mandala. Eu achei muito lindo isso que você falou, sobre fazer a mandala nas mulheres grávidas, né? Eu amo mandala, eu sempre pinto mandalas também. E, caramba, nunca tinha pensado nisso, nesse processo de mandalas. É muito lindo. E a arte fluindo em você desde sempre, até você chegar na produção musical. E aí, como é que foi, então, trabalhar no Brasil depois? Você veio pra cá direto logo depois da faculdade? Como é que foi isso? Não, eu fiquei um tempo no Brasil. Eu fiz amigos incríveis na minha faculdade, assim. Cauezinho, Marzinho, inclusive. Eles têm um estúdio, chama OG Studio. E aí, a mãe do Omar era minha professora na faculdade, né? E ela tem um conservatório. E o estúdio dos meninos era na parte de trás do conservatório, ainda é, né? Então, a gente ia pra lá sempre e a gente virou muito amigo. E aí, eu fiquei lá gravando com eles por um ano, assim. Eu tinha um horário no estúdio, eles curtiram meu trampo, falaram, a gente quer gravar, tipo, um artista de graça, assim, a gente escolheu você. Então, eles me gravavam ali toda semana, a gente saía, se via sempre, assim. Ah, que demais. Incríveis, maravilhosos, assim. E assim, também uma linha de pensamento... Porque é esse lugar, né? Tipo, a gente como mulher... Porra, tô ali de novo, sozinha, trabalhando só com homem, tá ligado? E aí, mano, pra acontecer uma merda... Você fica alerta ali, né? Porque não tem condição nenhuma, assim, tá ligado? Mas com eles foi muito diferente, assim. Eu nunca me senti tão confortável trabalhando com homens... Do que eu me senti com eles, assim, sabe? Eles sempre foram, assim... Extremamente gentlemen, assim, tipo... Já aconteceu de eu sofrer... Um amigo deles me chamou pra cantar, abrir um show dele. E aí, esse cara depois ficou muito loucão de droga e me assediou depois que eu acabei o show de abertura, né? E mesmo nesse dia que foi num evento deles... Eles foram os 3 falar com esse cara, depois vieram falar comigo. Perguntaram, você quer que a gente não trabalhe mais com ele? Porque a gente não quer que essa seja a cara do nosso trampo, sabe? Tipo, a gente tá com você, o que você quiser fazer, a gente faz, né? Então, tipo, esse lugar também de acolhimento... Né? Que coisa mais linda. Eu também vou incrível. deixar aqui um abraço, um salve para esses brothers aí. São amor demais. Isso mesmo, assim. que continuem compartilhando esse coletivo de o que é ser carinho, homem e né? ser mulher, assim, né?
De novo, aqui a gente não é, né, não estamos indo contra nada, a gente quer somar e compartilhar ideias, né? E a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, ser entendida, né, nesse processo. Se sentir respeitada, E se sentir né? respeitada. E que bom que você encontrou, então, alguém que conseguiu, um grupo de pessoas, né, que conseguiu te fortalecer nesse sentido e quebrar, talvez, padrões ali, de visões que você tinha, né, que tinha criado ali antes, obviamente. Muito importante. Não, quebrou demais, assim. Mas aí, não, acho que foi isso, assim, eu toquei nos restaurantes lá, eu ainda tava fazendo a mandala, né, então, tipo, foi uma coisa meio ali, né, vou fazer os dois, eu acho, tipo, porque eu gosto muito de fotografia também, esse negócio, né, a gente não consegue fazer uma tem coisa que ser só, um pouquinho de cada coisa. Exatamente, mas, não sei, a mandala sempre me levou pra um lugar muito... A música é diferente, que ela é de dentro pra fora, assim, né, a mandala meio que de fora pra dentro, assim, você vai... colocando mandala é ali. intuitiva, mandala é curadora, né? O processo da mandala é um negócio muito, muito espiritual, né? Vamos se dizer Eu acho assim. incrível. De conexão. Na gestante, principalmente, né? Que é o que eu falo com elas, assim, cara, a gente faz com 8 meses, né? Tem que ser no mínimo com 8 meses. Com 8 meses é que você faz a induz. mandala. Sim, tem que ser Acho mínimo. isso muito lindo. Eu conversei com as parteiras lá da Casa Ângela, né? E tudo, pra também entender como que é esse efeito, né? Tipo, da mandala no corpo da mulher e tudo. Então, E as tintas que você usa, né? Tem pra fazer essas mandalas aí, no Brasil né? eu usava pigmento, tipo, forte, assim, da Apscor. Que era literalmente o pigmento... Ele era até meio duro, eu tinha que colocar um pouco de água, assim, pra dissolver. Só que ele ficava um pouco craquelado depois. Aqui eu achei uma tinta massa, assim. Eu não cheguei a fazer aqui a mandala ainda, mas eu quero fazer. Porque eu acho que é um trabalho Isso é um movimento muito legal. que equilibra com a Com música, certeza. assim, né? Eu já vou deixar aqui, se você estiver grávida aí, a gente vou indicar a Rani pra Eu fazer tenho esse trabalho artístico lindo. Site já, tem tudo. Tem? Tem o portfólio já. Pronto, então De tudo que eu fiz no Brasil. Vai ter aí no final desse episódio as legendas e tudo mais, com certeza. Não, é um trabalho que me deixa muito feliz, assim, porque... Eu não sei, a música eu gosto, mas eu me sinto muito exposta às vezes, sabe? Tipo... Quando eu tô num palco, assim, ou quando eu tô falando de letras, eu sei que a galera não vai entender exatamente o que eu tô falando, ou vai ter a própria interpretação. Eu acho isso até incrível, assim. Mas com a música, você tá ali com um monte de gente, né? E quando você faz um trabalho só com uma pessoa, é outro tipo de energia, ali é um outro tipo de troca, assim. É diferente, né? Então, acho que os dois complementam, minha alma necessita dos dois, assim. Mas ter esse equilíbrio é muito gratificante. O assim. artista necessita da arte, né? Vamos se dizer. Ele é uma necessidade mesmo, né? Até física, às vezes, de como que você vai. E você falou tudo, a música... eu sinto isso também. Eu fiz muito teatro no Brasil, né? Eu gosto muito do teatro. E, assim, a experiência que a gente, como artista, tem, dependendo do que você tá fazendo, né? Eu, quando comecei a cantar, senti a mesma coisa também. Porque você tá ali aberto, né? E, enfim, exposto de certa forma, tem uma fala, né? No canto, tem o canto em si. No teatro, por exemplo, você estava ali na personagem, né? Enfim, e se descobrir nesses lugares. Eu super entendo, super entendo. Como é que foi essa transição, então? Até você chegar a tomar a decisão, eu vou sair do Brasil. Como é que foi isso? Eu queria ir pra Espanha, na realidade. Sempre quis ir pra Espanha, só que não hablo espanhol, tá ligado? E inglês eu já sabia falar e, tipo, minha irmã mora na Alemanha, ela mora em Hamburgo. Legal. E minha mãe é casada com um alemão, então existe esse movimento da minha família, né? De então eles moram aqui. na Alemanha, tua mãe e tua irmã. Alemanha. Minha mãe fica indo do Brasil para a Alemanha, porque ela ainda trabalha na Monte Azul, né? Ela é captadora de recursos para as comunidades, então ela tem que fazer esse movimento, assim. Mas meu pai, ele tá no Brasil, né? Então é o lugar, assim, que eu tenho necessidade de ir também, né? Porque eu morro de saudade do meu pai, tá ligado? Sim. Mas é mais fácil de encontrar minha mãe, é mais fácil de encontrar minha irmã, assim, outras partes ali da minha família, assim. Então... E tá perto, né? Que bom que você tá mais perto 2 aqui. horas de voo, sabe? Assim, E aí você pensou em Dublin? Pensei em Dublin, vi que tinha uma comunidade brasileira muito grande. Cara, eu nunca tinha pensado em Irlanda, assim. Irlanda, tipo, que porra é essa? Tipo, o que acontece na Irlanda? Eu nunca parei pra pensar, assim. Foi uma coisa bem aleatória. Nem os duendes, não sabia pelos duendes? Nada, velho. Nada. Eu não fazia ideia, assim. Eu só, caralho, tem algum lugar na Europa que fala inglês, assim. Era essa... Essa é a sua busca. E foi. Eu não imaginei que ia ficar tanto tempo. Eu pensei, não, vou lá, vou ficar 1 ano, vou arrumar um trabalho, entendeu? Vou juntar dinheiro, vou pra Espanha. Não. Eu também vim pra ficar 6 meses, tem 10 anos. Exatamente.
Mas eu gosto muito daqui. Assim, É me muito bom. surpreendeu muito. Eu ia vir de louca, ia vir de, tipo, tentar achar uma casa direto. Conheci a Nai. Sabe a Nai? Não. Ela... Talvez eu conheça, Ela é gente. Eu sou muito MC. ruim de nomes, mas eu acho que eu sei quem é a Nay. Aí, tá vendo? Desculpa, Nay. Mas ela não tá morando Para de mais me aqui colocar na em situação Irlanda. assim. Não pergunta mais nome de ninguém. Não perguntar mais. Eu sei nome de pouca gente também. Não, é porque a Nai era a única pessoa que eu conhecia Sei. daqui, assim. A gente nem se conhecia direito, assim. A gente se encontrou na Paulista, andando uma vez no ensaio de foto. Tocou Ah, vocês se encontraram lá na Paulista. no Brasil. No Brasil. 4 anos atrás, assim, né? No caso, agora 6 Que anos legal. atrás. E a gente manteve contato no Instagram. E ela mandou uma mensagem aleatória. A gente se trombou uma vez, porque ela falou que tava fazendo música. Então, a gente tinha se visto, o quê? 2 vezes na vida. Aí eu falei pra ela que tava indo pra Irlanda. Ela falou, não, fica aí no sofá aqui 2 semanas. E a gente vai... Ela marcou show pra mim, já Que logo quando eu linda. cheguei, assim. Então, Então vamos agradecer a Nay também. é demais, Deixar assim. um Abriu abraço umas pra Nay. portas, escancarou umas portas pra mim, assim. Conheci gente demais, assim. A galera da The7, a galera... Que você fez né? uns sons também, né? Exato, sim. Todo um movimento aí artístico que eu senti muito acolhimento, assim, na área da música, assim, na Irlanda, muito mais do que no Brasil, assim. No Brasil era, mano, um sufoco pra fazer um show, aí a galera não quer pagar, e aí, tipo, tem toda uma questão ali que não é que é completamente diferente aqui, mas eu acho que aqui tem mais possibilidade, né? No quesito de você ir pra um lugar e falar, não, eu posso tocar aqui, ou... Tem toda a complicação dos Vênus, né? Que você já conversou com a Sá, mas eu acho que quando é um show mais individual ou alguma coisa assim, você tem como chegar nas pessoas, né? Então, tipo, o Brasil é muito grande, Sim. assim, né? Tipo, aqui parece que, pô, você toca na rua, você faz dinheiro, sabe? Eu tava fazendo mais dinheiro tocando na rua do que trabalhando num café, sabe? Então, tipo, eu acho que tem muito como levar, só você ter muita garra. Tem muita assim. oportunidade. É bom você falar disso, é bom a gente trazer isso também pra quem não tá, né, na Irlanda, pra quem tá em outros lugares e, enfim, a gente saber dessas possibilidades. O Brasil realmente é um lugar muito grande, né? Eu acho que nossa arte é maravilhosa, tanto que é por isso que a gente continua trazendo ela para os lugares do mundo, mas é bem mais complicado, né? Você sobreviver. E vamos falar sobreviver mesmo, né? Não é nem mais sobreviver na arte do Brasil. Então, é interessante você falar isso. E hoje você também toca nas ruas, né? Então, quais que são... Vamos falar só mais um pouquinho disso. O que você acha que são esses elementos, assim, que te inspira aqui, que continua te inspirando aqui na Irlanda? Cara, na Irlanda, elementos... que você diz, espaços... Sobre os espaços, as oportunidades. O que são essas oportunidades em si? Só pra gente... eu acho que a gente acaba se dando, né? Muitas oportunidades aqui, assim. No sentido de, tipo, a galera vai te chamar Criar pra o tocar, coletivo. mas criar o coletivo, mas assim, a galera vai te chamar pra cantar ou pra tocar, tipo, cabe muito de você também ir atrás das coisas, né? Tipo, conhecer a Exato. galera, fazer um contato, porque tem uma rede grande aqui, né? Tipo, eu sinto que o frio, por exemplo, me travou muito pra fazer muita coisa, assim, logo de cara, sabe? Porque eu fiquei muito chocada e depois eu fico um pouco insegura. No começo eu cheguei aqui, vi tudo e depois eu me Você trava contraí, um pouco, assim, né? você trava, exato. Então, tipo, acho que é se bancar também como artista, sabe? Chegar e falar, não, então agora eu tenho que focar minha energia nisso, eu vou fazer isso, tá ligado? E eu vou, mano, ir pras portas que estão se abrindo, mas também vou tentar abrir portas. Então, por exemplo, eu demorei muito pra tocar na rua. Era uma coisa que eu podia ter feito antes, né? Óbvio que eu tive que, né, juntar uma grana, comprar equipamento, comprar o handpan que eu comprei aqui, né? Então, tipo, tem um movimento, eu acho que você tem que fazer ali, se preparar, entender o que você quer fazer realmente. Mas depois que você tem isso, é jogar a cara a tapa, assim. E não vai dar sempre certo no quesito, tipo, ok, você vai tocar na rua, vai chover, cara, você tá na Irlanda. Pois é. Tem vento, né? O que você faz com aquela porrada de equipamento, né? Então, fazer um malabarismo aí, né? Eu faço busking, eu faço DJ, toco de DJ em pubs, né? Que não é lá uma coisa extremamente complicada, mano. Você vai no pub, você faz 2 horas de set, 3 horas de set, 200 euros, sabe? Então, tipo, dá pra fazer. E é só dando play, assim, Dá pra sabe? Tipo... Tudo é sobre fazer contato, conhecer, conversar com as pessoas. A gente tem uma comunidade incrível aqui de brasileiros e de imigrantes, né? Não vou falar só dos brasileiros.
Dublin é um lugar extremamente cultural, então a gente tem muita coisa acontecendo, né, o tempo todo, de várias culturas, e é incrível, é muito bonito ver o quanto nós brasileiros nos unimos, às vezes mais, até, perdão se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a gente se une às vezes mais aqui fora, eu entendo que estamos todos né, longe ali da nossa família e tudo mais, mas eu consigo ver esse coletivo acontecer e é muito bonito. Então, se você é artista, você pensa para vir para Dublin, pode vir, faz seu contato, tem muita oportunidade, é muito gostoso. E fala para quem, por exemplo, como é que é tocar na rua? Como é que você fez? O que é o busking? O busking é basicamente... Você tem que primeiro entrar no site do governo e você vai fazer um... Como é que é o nome? Registro. Não é um registro. Não, é que você tem que ter um... Uma licença. Obrigada. Obrigada. Tipo, você tem que ali colocar seus dados. Obrigada, fazer uma universitários. Sabe mesmo? Não, tipo, você tem que tá ali fazer uma licença pra você poder tocar. A que eu faço é a mais longa que tem, que é de 1 ano. Então, você paga ali 90 euros pra você poder tocar na rua. E você coloca exatamente o que você vai tocar e o que você vai fazer, entendeu? Porque tem que ser bem específico. Tem que ser específico, sim. Nada impede, tipo, você encontra seu amigo na rua tocando, você vai lá e dá uma palhinha, tipo, nada impede isso, assim. Mas eles querem saber qual que é o seu trabalho na rua. No seu caso, com o handpan, você especifica um instrumento e a voz, se tiver voz, ou quais são os instrumentos que você leva? O meu setup, na realidade, é o handpan. Então, eu levo o tripé, levo o handpan, levo o microfone, o stand e levo o looper também, né? E o speaker. Então, eu tenho um carrinho que eu levo tudo, na real, porque é coisa pra caralho. Sim. E eu coloquei isso, especifiquei. Então, eu trabalho com layers de voz e eu faço handpan ali. Então, eu faço layers do handpan, depois coloco a voz em cima, né? Quanto tempo demora pra aprovar isso? Você entra no site, faz essa aprovação, pra quem quiser, estiver interessado? Um mês, mais ou menos? Eles têm que te mandar, eles te mandam pelo correio a carteirinha. Tá. Que é um negócio que você precisa pendurar ali pra galera, se você estiver tocando, eles não te pararem. Eles conseguem ler o seu número, tá ligado? E ver, tipo, quem que você é, qual o registro, se você tá dentro ou fora das normas, assim. Mas, basicamente, você tem um spot, tem os lugares que você pode tocar. Você tem que ter uma distância pra não, né, atravessar o som do outro. E você pode ficar 1 hora só no mesmo lugar. Só 1 hora no mesmo lugar. E aí você tem que ficar trocando também pra se ter um movimento massa ali, não ter uma pessoa ali que vai empacar, ficar só num lugar e as outras pessoas E qualquer artista pode fazer e aplicar. Pode. Independente, isso eu é legal. acho que a única coisa que não pode, isso eu não tenho certeza, mas eu lembro de ter visto alguma coisa, que você não pode cantar com backing. Tipo, colocar um som ali tocando e só cantar em cima. Entendi. Você tem que ter um instrumento. Eu já vi Eu já vi acontecendo também. Eu já vi gente tocando sem licença, né? Uma vez. Mas não tem, tipo, mas tá interessante. É bom pra quem, às vezes, né, é artista, tá pensando e aí vê. A gente tem, é muito comum, né? É muito gostoso passar nas ruas da Irlanda, se você não conhece também, e ver. É muito movimento, é muito estilo de arte. A Grafton, especialmente, é um lugar muito legal. A gente vai trazer outros artistas de rua aí, espera no Brazuca Elas também. Mas que bacana, obrigado por compartilhar. E aí, aqui... Como é que você vê, assim, o movimento, você, né? A gente falou um pouco dos challenges que você teve ali no começo do Brasil, na sua carreira, naquelas situações um pouco desagradáveis, né? Você passou por essas situações. Como é que foi seu lugar aqui, trajetória como mulher artista, chegando aqui já, né? Enfim, conhecendo as pessoas e criando esse espaço. Eu acho que eu fiz bastante coisa. Eu não sinto que eu fiz tanto quanto eu deveria ter feito, mas eu acho que é um sentimento do artista, independente do que ele tá fazendo. Cara, eu sinto que eu mudei muito minha visão em muitas coisas. Visões que eu tinha no Brasil, sabe? Eu tinha um negócio... Até engraçado, foi como eu e a Sarah, a gente se conheceu. Eu cheguei, eu fui tocar num evento, me chamaram pra tocar no evento, e aí o papo era, não, você tá no line-up, mas... Então a gente vai te dar foto de... Né, a troca da sua música é foto... E é isso, tá ligado? Eu achei incrível. Eu falei, caraca, acabei de chegar, eu vou tocar, não sei o quê. E aí eu toquei lá algumas vezes nesse evento. E a Sarah, ela foi em todos os shows só pra me ver. Né? Sarah, especial Dia dos Namorados. A gente tá gravando isso aqui, é pertinho do Dia dos Namorados. Exatamente. Não, ela... E assim... Aí a gente começou a sair, aí ela virou pra mim um dia e falou, cara, quanto que estão te pagando, assim, pra ir tocar lá? Eu falei, não, nunca me pagaram. Ela virou pra mim e falou, não, mas eu tô comprando ingresso
pra ir te ver e nunca te pagaram? Como assim eu tô comprando ingresso pra ir te ver e ninguém nunca te pagou? E aí eu, caralho. Faz sentido? Tipo, nossa, Peraí. como assim? Começa a dar uns estalos, né? Tá ligado? E aí eu comecei a entender, assim, um pouco. Porque esse lugar de artista, de se valorizar como artista, né? Eu sempre tive muita dificuldade em precificar a minha arte, porque não é palpável, sabe? Não consigo ver, não consigo pegar, eu consigo sentir. Como que você precifica uma coisa que é unicamente sensorial, sabe? Pois é. Então, tipo... E assim, tem que saber valorizar, mas tem que ser acessível. Porque eu acredito em coisas acessíveis também, né? Então, como que faz isso, né? Onde é esse lugar, assim? Então, acabou que a Irlanda me trouxe esses pensamentos, assim, de conseguir ir pra um lugar tocar. Porra, se eu tô apertando só play num pub pra ganhar 200 euros, por que eu não vou receber dinheiro quando eu tô cantando a coisa que eu compus, que eu fiz, que eu dei maior trabalho, entendeu? Tipo, aí começa a dar uns cliques, sabe? Tem gente que quer, sim, pagar pela sua arte, né? Tem gente que quer, sim, ouvir você cantar e vai te dar o valor que você merece, sabe? Então, é também saber encontrar esses lugares e essas pessoas. E achar outras formas, obviamente, como artista, de fazer dinheiro. Eu fiz a Beck. Vamos falar da Beck, exato. Que eu acho que é o merchan, né? Então, falar sobre coisas que eu acredito não só no canto, mas também na camiseta. Ou, né, de conseguir expor ali a arte como um todo. Então, coisas que vão complementando a música, assim. Vamos dando esse glitter. Você falou uma coisa muito interessante pra gente trazer aqui e abordar, que é sobre se valorizar como artista, né? É muito... Que processo, né? Eu acho que independente do que você faz, porque você ser artista, você pode fazer o que for, você pode cantar, você pode fazer, né, uma cerâmica, você pode pintar um quadro, você pode fazer um stand-up, você pode fazer o que for, como artista. Mas é uma coisa intangível pra gente, né? Então... Como é que faz? Isso é muito doido. Eu também passei por muito tempo na minha vida me questionando, assim, em que lugar que a minha arte... Como que eu coloco a arte e o dinheiro juntos, né? E também porque a gente tem uma visão do dinheiro, vamos se dizer, né? Uma educação financeira não muito boa, infelizmente, quando a gente vem aí crescendo, né? No Brasil, a gente... Uma visão do dinheiro como um lugar que é custoso, às vezes, né? Que é... E aí, como que a gente coloca, né? Precifica. Isso é muito interessante, porque nós, como artistas, temos que chegar nesse lugar de... nos valorizar primeiro e saber que sim, a nossa arte, ela merece, deve sim ser precificada, né? Porque são anos de estudo investidos, tempo investido, dinheiro investido pra gente poder entregar aquilo que a gente entrega, né? Mas é um dos maiores challenges, eu acho, pra muita gente ainda, pra mim também. Eu acho bem difícil, assim. Eu, pessoalmente, eu sempre tive uma relação bem estranha com dinheiro, assim. Tipo, eu cresci numa escola Waldorf, que é uma escola cara no Brasil, né? Tipo, na Alemanha é uma pedagogia acessível para as pessoas, é uma pedagogia alemã, mas no Brasil é um lugar extremamente caro, assim. E eu estudei lá porque meu pai trabalhava na escola, né? Na manutenção, então tinha 100% de bolsa, mas eu morava do lado da favela, né? Então, tipo, eu sempre tive esse lugar, assim, porra, eu tocava na orquestra da favela, tá ligado? Mas eu era muito mais rica do que as pessoas da favela, mas eu ia pra escola, eu era muito mais pobre que as pessoas da escola, então esse lugar, esse assim, duo, né? Essa linha, né? Gritante essa linha... no Brasil, né? Tipo, você vê ali Paraisópolis, né? Morumbi, assim. Porra, tem casas de luxo ali e a quebrada ali. É uma desigualdade muito grande, né? Uma desigualdade que a gente não vê, talvez, muito, né? Quando a gente sai. Talvez seja uma coisa que até acalma o coração. Porque, infelizmente, né? A gente fica um pouco nesse lugar de... Né? É um pouco agoniante ver essa desigualdade. Não, demais, assim. E principalmente... por ser uma coisa que eu via constantemente, né? Tipo, a minha mãe trabalhando ali, arrecadando um monte de grana. E, assim, um trabalho absurdo, né? Com a galera da comunidade, assim. Porra, ter uma orquestra, uma escola de música dentro da favela, sabe? Lindo. Tipo, pô, é lindo demais, sabe? Muito, muito foda, assim. Mas não muda o fato de que as pessoas tipo assim, é muito diferente. Existe esse lugar do, tipo... Eu cresci olhando pra essas pessoas com muita grana e pensando, mano, que porra é essa, assim? Pois né? é. Perguntas estranhas, tipo, tudo vinha de lugares muito estranhos, assim. Pra mim, né, que já via outra realidade ali, né? Mas pessoas que estudaram comigo que com 18 anos nunca pegaram um ônibus na vida, Pois tá é. ligado? Negócio assim. E a gente fica num lugar, é o que você falou, né? Você fica... É meio que um ranço, né? É meio que você entra com uma briga com o dinheiro, né? E principalmente o artista, né? Tem muito disso, porque...
você fica nessa dualidade. Mas peraí, isso aqui é arte, isso aqui é o dinheiro. Você tem que chegar num lugar da gente tem que fazer as pazes com o dinheiro, né? Para poder se valorizar como artista. Porque eu acho que é meio traumático essa jornada nossa, né? Sim. Não, minha mãe fala muito isso. Minha mãe, ela dá palestra sobre dinheiro também, né? E eu, nossa, sempre tenho essas conversas com ela, que ela fala pra mim que dinheiro é algo espiritual, né? É uma troca da sua energia ali. Então, não é o dinheiro que faz coisas ruins, são as pessoas que têm o dinheiro que fazem as coisas ruins. Então, também desassociar esse lugar, né? Desassociar, E eu acho um pouco difícil, assim, mas eu acho que aqui me deu também espaço pra aprender isso também, sabe? Tipo, legal, tem alguém aí que quer realmente me pagar pra fazer a minha arte, ou que quer ir no meu show e tá disposto a dar essa energia, né? Tipo, olhar pro dinheiro não como uma coisa que vai fazer, tá ligado? O mal, mas que vai te fazer ajudar, as pazes, né? E isso é muito Sim. interessante falar, e que bom que você compartilhou disso, porque eu acho que todo artista, e a nossa intenção aqui é inspirar e compartilhar, e continuar motivando. E eu sei que, assim, sendo uma mulher artista, onde você estiver, eu sei que sempre vai chegar no momento em que você vai travar, né? E como é que eu faço isso virar financeiramente? Acho que estamos tentando ainda desenvolver, né? Se um dia ficarmos aqui ricos, milionários, a gente conta pra vocês, sem problema. Mas por enquanto a gente tá tentando, né? Muito doido. E você falou que sua mãe faz uma palestra sobre dinheiro. Interessante isso. Não, ela sobre a fala espiritualidade, bastante... a energia e Por ela ser captadora de recurso também, ela foi em muitas palestras, ela, né, tipo... Hoje, agora mesmo, nesse momento, ela tá dando uma palestra para 90 professores lá em Florianópolis. Sobre a duas Monte mulheres Azul também. poderosas aí falando sobre as suas histórias. Admiro ela pra caramba, assim. Não é o foco de palestra dela, né, mas ela já deu palestra, assim, sobre isso. Mas eu acho que é isso, assim. Eu comecei a ter uma relação melhor também com tudo isso aqui, assim. Até tocando na rua, já teve gente que deu nota de 20, sabe? Você tá ali, a pessoa te para e fala, cara, não para de fazer música, tá ligado? Então existe também esse lugar de tipo, nossa, caraca, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, essa pessoa me viu por 5 minutos, amou o que eu tô fazendo, sabe? Parou, ficou aí, não sei nem se a pessoa tem que ir no trabalho, se a pessoa tá indo buscar alguém, se a pessoa tem que ir pra casa. Não, a pessoa tá ali parado no frio, whatever. Dublin é frio pra caramba. O poder que um comentário... O poder, a gente sempre lembrar também, o poder que um comentário tem, né? Sim. Um poder que a gente tem de continuar valorizando o trabalho das pessoas, a vida das pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Pelo pelo pouquinho que você puder, né? E valorizar o trabalho, valorizar o dia e deixar as pessoas saberem, né? Porque as pessoas parece que têm vergonha de falar pro outro o quanto o outro é importante, o quanto o outro faz um trabalho bem feito, né? O quanto admira. Eu acho que a gente tem que começar com o tempo, trocar esse lugar da disputa que seja, né? Independente de onde estamos falando, porque ainda vivemos num mundo de guerra, de todas as questões, né? A gente trocar a disputa pela admiração e pelo respeito, teríamos aí uma utopia do mundo de paz, mas não é sobre utopia hoje, né? É sobre Rani Lovatt. Não, mas eu acho que essa utopia também de paz fala muito sobre o que eu busco, no fundo, né? Tipo, esse poder também da gente conseguir fazer o outro relaxar no dia a dia deles escutando uma coisa que a gente criou, sabe? Exato. Tipo, eu acho que vai muito, muito além, assim. Exato. Eu também pensava isso, né? Quando comecei no teatro também era isso. Pô, esse poder... 10 minutos, meia hora, 1 hora, que você tira a atenção e que você compartilha você para que aquela pessoa tenha um momento melhor, que ela fique um pouquinho mais satisfeita ali com o dia, para que ela esqueça um pouquinho dos problemas dela. Isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. E hoje, quais que são os seus planos aqui? Hoje você continua tocando, tá com Handpan nas ruas, você tá com a Beck. Como é que foi? Fala um pouquinho da marca pra gente agora, mas como é que foi essa ideia? Como é que... Cara, eu tava falando com a Sara. E ela tava falando pra mim que ela fez a venda do merchandise uma vez que a Fresno veio pra cá, né? E que eles venderam muito no merchandise. A gente começou a conversar sobre isso, né? Tipo, nossa, realmente, no calor do momento ali, a pessoa que vê um show massa, ele quer levar alguma coisa pra casa, né? Quer ter alguma coisa pra lembrar da experiência que foi ver o show, né? Sentir a música, enfim. E aí eu falei, caralho, ia ser interessante, né? Ter alguma coisa ali pra vender, né? E eu achei um site que eles fazem print sobre demanda. Então, você pede no site e aí eu não tenho que fazer nada. Eu só tive que fazer o design. Exato, porque eu também não preciso de mais trabalho. Não com certeza. E nada, e Beck, na realidade, é o meu nome de RG. É Bárbara Rani Zagui Carrilho.
Nossa, e pode ser Bex também. Nossa, como é que é? Bárbara, Rani, Ezagui Carrilho. Ezagui, Carrilho. Carrilho. E aí, Carrilho é um nome espanhol. Ezagui... E são roupas, né? Qual que é a marca? O conceito da marca são roupas. Então, assim, eu fiz 3 designs. Um fala sobre natureza, basicamente sobre como a gente tá matando tudo e a gente é responsável, sim, pelas coisas que a gente faz, enfim. Com certeza. O outro fala sobre a água, sobre a poluição nas águas, nos rios. E o outro fala sobre mim como artista, assim. Tipo, eu me compactei e fiz com uma descrição de camiseta, só que falando de mim, assim. E botei você tem os textos, né, parte atrás. De trás. Tem. Eu vou deixar, a gente vai deixar depois aqui todos os sites para vocês comprarem também, dar uma olhadinha. Eu fiz umas coisas diferentes. Tem um chapéu, tem um chapéu, tem um hoodie também, tem uns quadros também, enfim, tem umas coisas lá no site, dá pra escolher coisa pra caramba. Mas a ideia era também falar sobre a natureza, né? Nossa, nem tô falando. Eu faço um trabalho também com o indigenato, né? De trabalho voluntário mais, né? No Brasil, eu era mais ativa, porque eu tinha mais tempo e mais contato também. Aqui eu não tô muito longe, assim, são poucas as coisas que eu consigo fazer, mas faço esse trabalho com os indigenato no Brasil, em geral. Eu tenho um contato ali que é mais direto, que aí ela me pede coisas. Então, esse tema também está muito presente, né? Essa questão da natureza, essa questão isso é muito legal. Das águas. Eu acho muito importante também. Como que é esse trabalho também. Que você faz do indigenato? No começo eu fazia mais, tipo, eu cheguei a fazer show, que aí não pagava ingresso, fazia doação de roupa, né, de alimento, enfim. Mas cada momento é uma demanda muito diferente, mas sempre tem uma demanda, assim, né? Então, hoje eu trabalho mais fazendo flyer para eventos que eles vão fazer, edição de vídeo. Eles fizeram um documentário agora, eu fiz o teaser do documentário. Então, depende muito, assim, do que eles precisam, mas é mais voltado para essas questões artísticas e... às vezes eu coloco um som, sabe? Tipo, muito legal. Umas coisas meio... Que delícia! É muita coisa, né? É muito, muito lindo. E eu sigo acompanhando suas músicas. A gente tá chegando agora um pouquinho já pro final da nossa entrevista. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, pra gente ir pro final. Como que você compartilha, né, para as mulheres que estão aí nos assistindo, e que têm seus sonhos, têm suas trajetórias e que estão, independente do processo que elas estejam, sabe assim, também com seus goals e com seus sonhos. Qual que seria seu conselho, assim, né? O que você pode dizer e compartilhar? Eu acho que ter um objetivo muito claro é sempre muito importante. E fazer um pouquinho por dia também. Que eu sinto que isso é um conselho até pra mim. Que às vezes eu quero fazer tudo numa hora só, assim. E aí eu fico de saco cheio e aí eu não quero fazer nada, entendeu? Então acho que as coisas levam tempo mesmo, assim, pra acontecer. E é respeitar esse tempo, assim. Mas também não deixar a peteca cair, sabe? Tipo assim... Porque vai ter coisas que vão acontecer que vai te botar pra baixo. E eu acho que isso acontece em qualquer profissão, assim. Não é só na música, né? Uhum. Mas a música você tem a liberdade de fazer do jeitinho que você quer. Então, eu acho que é pegar as liberdades que a gente tem também e conseguir construir um caminho gostoso de caminhar, né? Que é bem possível, assim. É bem possível. E vai ter muita gente que vai falar que não dá pra fazer de um certo jeito. Vai ter. Quando eu cheguei em Dublin, a primeira coisa que eu escutei é: você não pode fazer desse jeito, você não pode fazer assim, porque eu tô em Dublin há mais tempo, eu sei como funciona. Vai ter muita gente. Cara, não, entendeu? Você faz do seu jeito, mano. Porque só você sabe como flui, tá ligado? A gente sabe o que acontece, né? E vai ter muita gente também falando, né, coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Não é todo mundo que tem o espírito de compartilhar, de incentivar o outro, né? Sim. A gente sabe. Sim. E tá tudo bem, é sobre o outro, não é sobre a gente, né? Mas é lindo. Ainda bem. Sim. Então, eu acho que é mais... Não se perder também, né? No meio do processo, assim. Eu acho que a gente se perde, às vezes, no meio do processo. Mas se perder, se manter a dedicação, um pouquinho de cada vez, como você falou. E deixar, para não olhar muito pro outro lá, deixa o outro lá olhar mais aqui. A gente consegue se encontrar o caminho de volta, né? Porque perder, a gente vai se perder, né? Às vezes até é bom se perder, na realidade, bom, né? É pra bom fazer música nova. Eita, como o artista gosta de estar perdido, tá com sofrência. Oh, meu Deus, um drama. Não, é bom demais. Que delícia. É bom demais. E também aqui é outra língua, né? Então vai te dar outras... Eu acho oportunidades. Que falar inglês também me trouxe uma outra personalidade, assim, completamente, né? Então,
Você tem que explicar as coisas de uma forma diferente. Você tem que se reinventar completamente, né? Se reinventar. O tempo todo, né? Sim. E é bom. É bom, é gostoso. Aí, viu, será que eu posso pedir uma palhinha, assim, antes de a gente encerrar? Não sei o que você quer trazer pra gente, Cara, mas eu amo a sua voz. Eu quero dizer pra vocês irem lá, tá bom? Dá uma olhada no trabalho dela, porque ela é maravilhosa. Obrigada. Eu, particularmente, de novo, vou falar que sou fã. Faz, não sei, alguma coisa que você... Cara, faz um tempo que eu não lanço, mas eu tô com mais de 30 músicas pra lançar. Mais de 30 músicas. E é tipo, tudo varia, porque nada é do mesmo gênero, né? Graças a Deus. Fazer a vida mais fácil. Mas eu fiz umas músicas em inglês agora. Eu tava até pensando, nossa, se eu for compartilhar, o que eu posso compartilhar? E eu acho que eu vou compartilhar em inglês, porque foi uma das mais novas que eu escrevi, então ainda tô... E a gente tá celebrando aqui, né? Essa terra que nos proporcionou muita coisa. Graças. Graças a Deus. Tá bom, vou ficar aqui ouvindo. Vai ser a capela. Então, vamos ver. Só dar um golinho. Dá um golinho de água também, vou dar um golinho de água. I don't know how to tell you this. My love ain't no game. Sometimes I swear I read your eyes. You think I'm insane. I'm just the same as I was. You come back again, thinking you're gonna get some of this. Buddy, you're wasting your time. You're wasting your time. Buddy, you're wasting my time. You're wasting mine. Buddy, you're wasting your time. You're wasting your time. Buddy, you're wasting my time. Ai, meu coração, produção! Meu amor, me dá essa mão. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por topar bater esse papo. Pela tua energia, né? Que a gente se compartilha assim mesmo à distância. Que você tenha muito sucesso. Obrigada, e por favor, gente, acompanhe o trabalho dela. Ela é maravilhosa. Que você tenha muito sucesso, Rani. Obrigada. Obrigada, meu bem. Você também. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.